Acho que esses dois caminhos, a abertura e a sensibilidade do outro que escuta, o ouvido apurado, o ouvido atento, né? Dondino foi essa figura. E aí ele apresenta a fazenda. Ele falou: eu conheço um lugar que já ajudou muita gente e que também pode te ajudar nesse momento. Vai ficar um tempo lá, vai repensar a vocação, a vida. Porque tem muita gente que pensa que a Fazenda da Esperança é um lugar para pessoas se recuperarem de drogas ou de vícios. Mas não é só isso, né? Resumem a isso, né? Quando ele te disse isso, olha, tem um lugar, Fazenda da Esperança, qual foi a tua reação? Aí entra a parte dolorosa que você perguntou. Porque eu saí de casa para ser padre. O meu sonho era ser padre, o meu chamado era para ser padre, né? E parece que tudo estava indo pelo ralo. A sensação que eu tinha era essa. E eu não entendia aquela intervenção divina naquele momento. Depois entendi. Mas eu entendia, puxa, será que o bispo está me castigando agora, né? Mandar um bocado de recuperação. A ideia que eu tinha de dependente químico, de drogado, era o que a rede, a TV mostrava, a Rede Globo, essa coisa assim. Eu era cheio de preconceito, claro. E agora o bispo pedia que eu fosse fazer uma experiência numa casa de recuperação. Imagina o que dizer para os meus pais. Imagina assim. Então esse momento foi doloroso, porque eu saí do seminário, esperei, claro, comecei a filosofia, esperei chegar às férias, saí do seminário e fui para casa despedir dos meus pais e falar que estava deixando o seminário para ir fazer uma experiência na Fazenda da Esperança. Então, para eles era algo assim extremamente esquisito, até estranho. Então, teu entendimento da Fazenda é justamente o que Ivanildo falou, no caso, né? Uma casa para recuperação. Sem dúvida, não tinha outra concepção. E como foi explicar para eles? Eles ficaram sem entender também. Ficaram sem entender. Eu estou percebendo que nesse momento nem você sabia direito. Não sabia. Era o que eu ia dizer, nem ele sabia explicar. Não sabia. E aí fui dizer, olha, estou deixando o seminário por um tempo e vou fazer essa experiência na Fazenda da Esperança. Aí meu pai chorou. Entendi. Aí meu pai chorou. Quando eu arrumei as malas para novamente sair de casa e me aventurar, né? Porque a experiência do Dondino também foi muito radical, assim. Não era para estar no estado de Pernambuco, era para viajar para São Paulo, para Matriz, né? Então imagina, sertanejo, nunca tinha tirado o pé do estado assim, para fazer uma viagem longa. E o bispo me propõe algo extremamente radical, assim. Uma viagem para cruzar basicamente o Brasil inteiro. Então, meu pai chorou. Eu não vi meu pai chorar muitas vezes na vida. Eu vi nessa vez. Né? Para quem não entende, para nós que somos do interior, já é difícil. Para o sertanejo, onde basicamente a experiência de distâncias são maiores, ir para São Paulo é ir para o outro lado do mundo. Ave Maria. Entendeu? Então foi uma viagem, basicamente um sentimento de viagem internacional. Sim, né? sim. E eu lembro assim que os preparativos para essa viagem foram muito exigentes. Talvez como o passo de entrar no seminário anteriormente. Mas eu pensava, e aí, devo encarar isso? Vou me aventurar nessa realidade? Será que é isso? Será que é esse caminho que Deus quer para a minha vida? E, enfim, todas aquelas perguntas. E aí a gente, mais uma vez, nessa busca interior, né? Eu lembro que eu conversei com, mais uma vez, um padre amigo, e eu falava para ele dessa inquietação, mas o que eu vou buscar na Fazenda da Esperança? Qual o sentido, assim? E ele dizia assim, André, tu acredita que o teu chamado é divino? E eu falei, claro, senão não estava aqui, né? Legal. Não fazia sentido estar aqui, se não fosse por Deus, por Deus. Ele falava, então, vai em busca dele nos confins do mundo. Hoje ele está na fazenda, é para lá que você tem que ir. Rapaz, que pergunta... Quem foi que disse isso? O padre reitor, Padre Pio. Hoje está lá em Roma estudando, né? Mas que essa frase foi determinante para que eu tomasse a decisão. Eu vou. Se é para ir em busca da minha vocação, né? Se é para dizer sim ao meu chamado, eu vou em busca deles nos confins do mundo. E como o padre dizia, agora ele está na fazenda, né? Então foi uma frase que me motivou a ter coragem para ir. E depois outra que me encabulou, que foi do Dondino. Dondino, e aí, o que eu levo para a fazenda? Porque eu pensei assim, como seminarista, eu vou levar túnica, livro, Bíblia, sei lá, aquela livro história. De catecismo. Eu sou um seminarista que está indo para a fazenda? Vou trabalhar. Quem eu sou lá? Vou trabalhar como seminarista, a minha cabeça era essa. Né? E Dondino falou, não leva nada. Não leva muita coisa, não. Deixa tudo. Não leva nada, Dondino. Não precisa levar nada. Rapaz, é muito disruptivo, né? Deixa tudo, leva somente o coração livre para amar. Dondino falou assim.
Eu não entendi. Porque foi bem filosófico. É porque eu você entendi. primeiro não esperava. Você esperava pelo menos uma listinha, né? Pois Alguma é, coisa. eu esperava um consolo dessa parte. Bom, aí viajei. Saí daqui de Pernambuco no dia 12 de julho de 2009. Agora, dia 12, completam-se 12 anos 12 anos. dessa aventura. Então, saí daqui, viajei para São Paulo, um frio terrível, né, profundamente assim, angustiado, inquieto, com muito medo, com muito preconceito, enfim. E aí eu chego na fazenda, fui acompanhado por um voluntário da fazenda, um missionário, que na época era responsável daqui da Fazenda Esperança de Garanhuns, e fui com ele, né? E aí eu chego na fazenda muito inquieto. Puxa vida, o que eu vim fazer aqui? E ali já tinha um grupo que me esperava, né? Talvez o Dom Dino já teve a preocupação anterior de preparar o padre que estava ali na época, né? E aí a turma já me esperava, né? Aí você é o padre que está chegando, você vai ficar... Pô, não tinha outro, eu já me entendi como padre, assim. Não tinha outro, então era eu mesmo, assim. Então, você vai ficar na nossa casa, né? E aí eles já tomaram minhas malas, me apresentaram a casa que eu ia ficar, a cama que eu ia dormir. A gente pode te ajudar a arrumar o guarda-roupa, arrumar a cama. Então, uma solicitude impressionante. Ou seja, já quebrou um pouco do que você... Mas aí é que tá, porque eu não sabia que eles eram os dependentes químicos, né? Velho. Eu Tipo achava- assim, eu achava- que era voluntário. Eu achava que eram os voluntários, que eram os missionários, sei lá, qualquer coisa, menos que fossem os meninos. E aí... Foi na né, casa matriz, foi? lá em São Paulo, na casa mãe. Casa mãe. E aí eu pergunto pra um deles, ei, cadê os drogados? Ei! Mexeu em casa de maribondo. Cadê os drogados? Porque eu esperava encontrá-los assim, sei lá, amarrado, dopado. Uma coisa Apanhando assim. alguma coisa. Eu pensava assim, Cada uma um coisa que- muito, muito estranha, assim, minha Amarrado, cabeça. foi ótimo. Enfim. Aí ele diz assim, somos nós, né? Somos nós. Como foi a resposta dele? Como ele encarou essa pergunta? Então, pra eles, extremamente normal, né? Porque... Cadê os drogados? E acho que ele olhou pra mim assim, de forma muito debochada, coitadinho, né? Ele não sabe que somos nós as figuras. Então, Era pra ter dito, se eles dissessem, cadê o padre? Porque eu sou seminarista. e eu fiquei pensando assim, puxa vida, mas essa turma são os drogados que pegaram minhas malas, arrumaram minha cama e meu guarda-roupa. Que é isso? Um murro na cara. Eu nunca tinha feito isso nem pelos meus irmãos, arrumar a cama do meu irmão de sangue, imagina. Enfim, já foi impactante aquela acolhida. Já foi impactante e tinha alguma coisa diferente. Eu não sabia o que era, mas tinha, né? E já tocou meu coração assim de imediato. Bom, e o tempo foi passando, não foi fácil, né? Imaginem, eu, pacato, sertanejo, acabado de sair de seminário, todo quadradinho assim, né? Você imagina aquela figura de seminarista. Fala pouco. Todo certinho, perna... né? Bem regradinho. Eu era, assim, o estereótipo de um bom seminarista. Assim. E eu fui morar num quarto, né? Eu chego na fazenda e eu vou perguntar pro padre responsável da fazenda como é que ia ser a minha experiência no meio deles e tal. E ele falou assim, sua experiência vai ser muito simples, tira essa roupa, bota o short, vai morar no meio dos meninos, pega o enxado e vai trabalhar com eles. Perfeito. E aí, velho? E a frustração dessa resposta? É porque não era você no meu lugar. Viu, Danilo? Se fosse você... Eu tô pensando aqui, como foi que ficou teu coração receber de novo essa bombardeada aí? Pois é, eu não sei, Deus é muito esquisito às vezes. A forma que ele trabalha é estranha. É por isso que ele tem poucos amigos, já disse Teresa Mas W, né? Vamos lá. Então, bom, já estava ali. Vamos lá. Outra coisa importante. Quando a gente chega na fazenda, a gente precisa entregar tudo, assim. Dinheiro, celular, documento. Né? Fazer a experiência do vazio, assim. Perder tudo, literalmente. E eu fiquei meio acanhado de fazer essa experiência. Digo, não, vou guardar, porque se precisar de alguma coisa, eu tô... né? Vai que. Pronto, né? Então, enfim. Guardei minhas coisas, não entreguei por resistência. Imagine como é que eu cheguei ali, né? Ainda completamente fechada. E aí comecei minha experiência ali no meio dos meninos. Como eu ia dizendo, eu fiquei num seminarista, eu fiquei num quarto com mais 6. Então, tinha um mineiro, tinha um argentino, tinha um japonês, tinha uma galera assim completamente diferente um do outro. Na época ainda se usava som, né? Então, tinha um que escutava rap, tinha outro que escutava sertanejo, tinha outro que escutava...
Eu digo, meu Deus, onde é que eu tô? Onde é que eu vim parar? Né? Era uma coisa assim esquisita. Mas enfim, a experiência começou, eu estava ali na fazenda, fui observando a coisa, né? E foi interessante como que o processo foi acontecendo dentro de mim, né? Era interessante que às vezes eu chegava do trabalho e alguém tinha lavado minha roupa. Falei, isso, que é causal. O que é isso? E além de lavar, a pessoa que tinha tido o trabalho de lavar, dobrava. E dobrava não de qualquer jeito, mas do jeito que eu gostava que fosse dobrado. Não é possível. Tá demais. É impressionante. Enfim, aí isso já começou a inquietar demais. Eu lembro que na época também uma palavra que a fazenda estava vivendo, inclusive nós lemos no Evangelho essa semana, fazei para vós bolsas que não se estraguem, Mateus 6. Um tesouro no céu que não acabe, ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Né? Era a palavra de vida daquele mês de julho de 2009 que os meninos da fazenda estavam vivendo. E como eu disse, eu fui um bom seminarista, eu juntei muito cacareco, puxa vida, assim, muitos apegos, assim, roupa, enfim. Aquele livro preferido. Aquele perfume, aquela camisa, Juntei tudo isso e estava ali no meu guarda-roupa. E isso começou a me inquietar, porque parecia que toda a minha riqueza e todo o meu coração eu havia colocado naquelas coisinhas que eu tinha ali. E essa palavra começou a me inquietar de tal maneira, de tal forma, que num determinado momento eu cheguei em casa e abri o guarda-roupa e dizia, eu não quero mais ter apego a nada. Não quero mais prender meu coração a nada, a pessoa, a coisas. E eu comecei a distribuir aquelas roupas ali para os meninos, a calça, camisa. E eles diziam assim, olha, o padre ficou doido, vai lá que ele tá doando tudo, né? E a turma fazia fila assim para pegar, para recolher o que eu estava doando. Enfim, eu fiquei praticamente com uma peça de roupa, o Essa básico. Experiência que tu teve, André, quando tu se desprendeu de tudo isso, a sensação era... Primeiro, os meninos ficaram extremamente felizes. Né? Era uma roupinha nova, uma coisa diferente para eles. E eu, além de ficar feliz, eu sentia que tinha, assim, como se largado um fardo. Assim. Era uma experiência de profundo desapego e aquilo significava muito para mim. Não era somente as roupas, mas era um passo de desapegar de muita coisa na minha vida. Né? Dos meus vícios pessoais, do meu egoísmo, da minha arrogância, da minha... Era isso, era esse processo interior que estava acontecendo. Né? E não foi imposto por ninguém. Não. Foi a palavra, né? O evangelho que me... Isso. Explica pra gente rapidinho sobre essa realidade da palavra de vida. O que é a palavra de vida dentro da fazenda? Palavra de vida é uma frase da liturgia diária que a gente escolhe, aquela que nos lança mais luz, claro, né? Aquela que se sobressai às outras, e a gente escolhe essa palavra como a nossa palavra de vida para ser colocada em prática durante aquele dia. Por isso chamado palavra de vida. Isso não é algo pessoal, é o comunitário. Comunitário, a nível de mundo, né? Todas as fazendas meditam e vivem aquela palavra de vida. Então a gente vai fazer o esforço de viver concretamente aquilo e depois partilhar as experiências como eu estou partilhando com vocês agora. O que aquela palavra de vida me fez fazer, né? Veio a calhar, parece que foi feito para você, para aquele momento, né? Sem dúvida. E eu considero que de fato é minha palavra de vida. De vez em quando eu preciso retomar e retornar as minhas malas. Perfeito. De vez em quando eu preciso desfazer. De vez em quando eu preciso desapegar. De vez em quando... Ivanildo chamou isso na formação dele de reprogramar a rota. Reprogramar a rota. Isso. Porque, até os próprios discípulos passaram por isso. Porque quando Jesus foi chamar lá na Galileia, deixaram tudo e seguiram Cristo. Não pensaram duas vezes. Mas quando eles já estão caminhando um bom tempo, já na Judéia, eles estão conversando, Jesus chega perto e vocês estão falando o quê? Não, a gente está aqui discutindo, a gente deixou tudo, a gente vai ganhar o quê? Entendeu? Ao longo do caminho a gente vai se achando com direitos e essas realidades. E precisa voltar lá. E precisa voltar para deixar de novo as redes. Aí entra um detalhe. Vamos lá. Houve essa palavra de vida que marcou, foi, basicamente, você considera que isso foi o marco desta, como foi falado aqui, reprogramação de rota? Sem dúvida. Foi o divisor de águas. Existia um André antes desse momento. Assim, dessa atitude. Eu conhecia Jesus, conhecia as Sagradas Escrituras, já havia estudado bastante a Bíblia, né? Estudante de filosofia,
passei pelo seminário, tinha toda uma vida de igreja, mas aquele momento foi decisivo, porque eu talvez falava de Deus, eu talvez explicava sobre Deus, ali eu sentia Deus, era diferente. Ali eu sentia Deus, eu experimentava Deus na minha alma e eu vivia concretamente a vontade dele para minha vida.